Olá, pessoal! Meu nome é Ediene Santos, sou professora de arte e nesta videoaula de hoje teremos a correção do PET, volume 3. Hoje iremos considerar as atividades da semana 1 do primeiro ano do ensino médio. Hoje iremos falar a respeito de um tema muito importante. Geralmente é muito cobrado no Enem e nos vestibulares. Hoje iremos tratar a respeito da arte, ciência e literatura no século XIX. Bom, pessoal, como vocês devem saber, a literatura ela faz parte de uma das 7 artes. Professora, e quais são as outras 6 artes? Esse é um assunto que eu vou tratar com vocês em uma próxima videoaula, onde eu irei falar a respeito aí das 7 artes que nós temos disponíveis atualmente. Bom, hoje nós iremos destacar 4 temas importantíssimos para realizarmos a correção da semana 1. Então nós vamos falar aí a respeito do romantismo, realismo, naturalismo e parnasianismo, que foram aí escolas literárias, mas que teve muitas diferenças. Mas para que nós possamos compreender em que consistiu cada uma delas, nós precisamos entender como é que o mundo, como que está a situação do mundo aí nesse período. Então, quando nós chegamos em meados do século XVIII, nós vamos ter acontecimentos que mudaram drasticamente os rumos da humanidade. Então, primeiramente, nós vamos ter a Revolução Industrial, que foi responsável aí pela substituição de grande parte do trabalho manual pelas máquinas. Nós vamos ter um avanço, um progresso técnico e científico, avanços que continuam até os dias de hoje, visto que nós estamos aí, na terceira fase dessa revolução, onde hoje nós observamos aí o avanço da robótica, engenharia genética, entre muitos outros aspectos. Nesse período, nós vamos ter também a Revolução Francesa. Então aí, no ano de 1789, a burguesia, que eram as pessoas, os donos dos meios de produção, que também era considerado aí a elite, eles vão impulsionar essa revolução com o objetivo de colocar fim aí ao poder absolutista, que era aí o poder nas mãos de uma pessoa, no caso o rei. E é justamente nesse momento aí que nós vamos ter a instauração do parlamento. Então, a partir desse momento, a burguesia ela vai assumir, ela vai ter uma ascensão aí ao poder. Diante de todas essas mudanças que nós vamos ter no cenário mundial, nós vamos perceber também que em outro aspecto, nós vamos ter grandes transformações também, que vai ser justamente no mundo das artes. E quando a gente fala mundo das artes, nós estamos nos referindo também à literatura. E é justamente nesse período que vão começar a surgir escolas literárias que vai transformar aí, muita coisa do qual as pessoas elas não estavam tão acostumadas. Então nós vamos ter aí o surgimento do romantismo. Para vocês terem ideia, o romantismo ele é considerado como a arte da burguesia. Uma vez que a burguesia ela vai ter esse poder aí nas mãos, ela vai utilizar a arte como também uma forma aí de se comunicar. Como assim, professora? Nós nos comunicamos através da arte, não é assim? Tudo que a gente vai fazer hoje em dia, por meio de música, uma pintura, uma fotografia, a gente expressa aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Então, a burguesia aí nesse período, no finalzinho do século XVIII para início do século XIX, eles vão começar a expressar aí os seus ideais, os seus valores,
através dessa ferramenta, porque a arte ela é considerada como uma ferramenta transformadora. Então ela vai utilizar aí todos os meios possíveis para tentar expor isso de uma forma. E nós precisamos nos lembrar de um detalhe muito interessante. A arte do período romantista, ela vai retratar, ela vai colocar aí à disposição, ela vai explorar muitas questões voltadas para a vida, o cotidiano, os ideais da classe burguesa. Nós não vamos ver aí o cotidiano das pessoas simples, por assim dizer. Por isso que a arte romântica, o romantismo, ele é considerado aí essa arte voltada para a burguesia. Então nós vamos ter aí a retratação de temas como a espiritualidade, a natureza, o amor, o patriotismo, só que eles vão utilizar, os artistas do romantismo, eles vão utilizar um exagero muito grande. Então eles vão passar todas essas informações de uma forma muito emocionante, eles vão fazer muito uso da imaginação, da subjetividade, utopias, individualidade. Então eles vão utilizar toda assim uma questão muito bem elaborada, só que vai fugir muito da realidade mesmo, da razão. Eles vão utilizar muito a questão da emoção. A gente pode até ilustrar quando uma pessoa está apaixonada e ela fica assim com todo aquele carinho, todo aquele amor, e ela acaba exagerando muitas vezes na forma como ela vai agir diante da outra pessoa. Então a arte romântica, a arte do romantismo, ela vai ter esse exagero aí muito grande no momento de apresentar todos esses temas aí. É interessante observarmos que o romantismo ele vai afetar várias linguagens. Então ele vai estar presente aí na pintura, no teatro, na literatura, na música. Na pintura, por exemplo, nós vamos ter Delacroix, Goya, Elizabeth Thompson, Caspar David, entre muitos outros artistas, onde em suas pinturas nós vamos ver a presença aí muito grande desse exagero de emoção, sentimentalismo, subjetividade, e não vamos ter a presença aí da classe simples, por assim dizer. E quando a gente chega aqui no Brasil, o romantismo ele também vai aparecer, só que ele aparece um pouco mais tarde. Nós podemos destacar aí na literatura, por exemplo, Gonçalves Magalhães, onde ele vai aí apresentar a obra Suspiros Poéticos e Saudades, que foi um marco grande aqui do romantismo no nosso país. Nós vamos ter também Álvares de Azevedo, Castro Alves, José de Alencar, entre muitos outros. Lembrando que o romantismo ele vai ter aqui no Brasil vai ter três fases, com seus respectivos autores, artistas e com as suas características. Na pintura, nós também vamos ter artistas que se destacam bastante. Entre eles, nós podemos falar aí a respeito de Victor Meirelles, Pedro Américo, entre outros. Tanto que com relação a Pedro Américo, nós podemos citar aí a obra Independência ou Morte, que foi uma obra que ficou assim marcada como um registro histórico de fato. Nós tivemos aí esse romantismo, que deu para perceber aí que é toda essa questão exagerada com relação às emoções, e nós vamos ter em seguida uma escola literária que ela vai contra todos esses ideais estabelecidos pela arte romântica. Nós vamos ter o realismo. O realismo ele vai contra toda essa concepção subjetiva, imaginativa, idealizada mesmo, algo que muitas vezes estava bem longe aí da realidade. Então, se no romantismo
nós vamos ter aí essa utilização da emoção. Quando a gente chega no realismo, os artistas, os autores, eles vão fazer uso da razão. Se no romantismo era focado aí a arte mais voltada para a burguesia, quando a gente chega no realismo, o realismo ele vai enxergar o cotidiano das pessoas simples, das pessoas que não tinham esse apego, essa intimidade com a arte. Então, no realismo, nós vamos ter pinturas, nós vamos ter toda essa questão artística e literária voltada aí para o cotidiano das pessoas simples, das pessoas pobres, e nós vamos ter muitos artistas que vão transformar a concepção das pessoas de uma forma geral ao apresentar suas obras. Um artista, por exemplo, que eu gosto muito, que eu acho as obras dele incrível, foi até mesmo pioneiro aí desse movimento, foi o artista francês Courbet. Ele vai utilizar aí a sua arte para expressar o cotidiano real da sociedade. E é interessante que as obras dele vai chamar muita atenção, porque são obras que vai fazer com que as pessoas elas reflitam, elas pensem, elas saiam de fato ali da sua zona de conforto. É como se ele estivesse por meio da arte dizendo: ô pessoal, vamos acordar. O mundo não tá tão fácil, não tá tão tudo muito belo como vocês estão pensando. A realidade é outra, vamos acordar mesmo para a vida, né? E é interessante que quando a gente chega aí na segunda metade do século XIX, o realismo ele vai chegar aqui ao Brasil com uma obra-prima aí na literatura de Machado de Assis, que é aí Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, nós vamos ter a sua representatividade no Brasil, né, de uma forma bem realista mesmo, que é o objetivo dessa escola literária. E nós também vamos ter muitos outros artistas no nosso país que vão fazer uso aí dessa escola, como Almeida Júnior e entre muitos outros. E é interessante que quando a gente tem o realismo, vai surgir uma outra escola literária nesse mesmo período, porque afinal de contas o realismo e o naturalismo eles são contemporâneos. O realismo ele vai trabalhar com essa questão da razão, mostrar o que está acontecendo na sociedade de uma forma bem real, e nós vamos ter o naturalismo. Assim como o realismo, o naturalismo também vai apresentar a realidade da sociedade, só que ele vai apresentar essa realidade de uma forma bem enfática. Se o realismo diz, não tá tudo muito bem, a situação não tá tão fácil como vocês imaginam, o realismo vai falar, não tá mesmo, e vai mostrar o que há de mais negativo, podre, triste mesmo na sociedade. Então, quando a gente chega do realismo para o naturalismo, eles vão romper, vão bater de frente mesmo aí com o romantismo. Eles vão colocar tudo como realmente é. Só que nesse mesmo período, nós vamos ter uma outra escola literária que vai ser o parnasianismo. Professor, o que é o parnasianismo? Ele é uma escola que também vai se opor contra os ideais do romantismo. Só que tem uma diferença. Se no realismo e no naturalismo, os artistas, os escritores, eles procuram colocar, em evidência a realidade da sociedade, o parnasianismo ele vai ficar meio que de fora de tudo isso. Ele vai explorar a arte pela arte. Como assim? Eles vão prezar aí produções textuais, a poesia parnasiana, ela vai tentar aí trabalhar só com a questão do ideal perfeito, um padrão de linguagem culto, vocabulário complexo. Então, essas produções parnasianistas, elas vão priorizar aí a questão da estética. Vai ser uma arte que vai utilizar a razão, ela não vai fazer exagero, ela não vai fazer uso aí desse exagero, utilizar utopias, subjetividades,
Ela vai tratar de coisas, né, o material mesmo, só que ela vai focar muito a questão da estética. Então ela não vai trabalhar aí levando o público a pensar, refletir, né, questionar, não. Ela vai mostrar a arte de uma forma bem material, de uma forma bem assim, de um padrão idealizado mesmo, com as suas produções poéticas, visando sempre essa questão da beleza, né, da estética mesmo. Então, só para fechar a nossa ideia, o romantismo, a arte da burguesia, a arte do exagero, a arte que vai trabalhar as coisas utilizando de forma excessiva a emoção, sem se preocupar com a classe mais simples. Naturalismo, né, realismo, vai ser uma arte que vai romper aí com esse padrão do romantismo. Eles vão expor o que acontece na sociedade de forma aberta e levar a sociedade a pensar. E o parnasianismo vai ser as produções poéticas que vai trabalhar somente com a questão da estética, sem envolver aí essa questão social, crítica, reflexiva. Pessoal, basicamente é isso, é um resumão mesmo, porque é um tema assim que se nós formos detalhar, a gente vai gastar muito tempo mesmo. Conforme o tempo vai passando, nós vamos ter aí muitos avanços na arte, nós vamos ter surgimentos de muitas outras coisas, que vai fazer aí com que essa questão artística ela nunca fique estagnada. Nós também vamos ter aí na passagem do século XIX para o século XX, o surgimento do cinema, que foi algo extremamente importante para a humanidade, trouxe aí uma série de avanços, questionamentos, formas artísticas de se mostrar a realidade social, enfim, várias outras questões. Eu tenho uma videoaula muito interessante que vai falar sobre o cinema. Eu vou até deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês. É uma videoaula que na verdade é uma correção e eu vou explicar a história do cinema desde o comecinho até chegar na atualidade, tá, pessoal? Então vamos lá para nossa correção, nossas atividades, onde na primeira questão já de cara vai perguntar aí qual foi a revolução que influenciou aí as mudanças do século XIX? Explique com suas palavras quais foram as mudanças. Bom, o texto de apoio que vocês têm na apostila de vocês vai falar aí a respeito da Revolução Industrial, tá? Onde nós vamos ter o avanço tecnológico, científico, a expansão industrial. Mas, se vocês desejarem, pode acrescentar aí também a Revolução Francesa, viu? Porque foi um aspecto muito importante que ajudou demais o avanço de várias categorias, de vários setores, né, no ambiente, aí no questão política, artística e filosófico também. Então, se vocês desejarem, vocês podem incluir essas duas revoluções, tá? E depois vocês vão explicar aí na questão de número 2 qual eram as características do romantismo do século XIX. Então, recapitulando, o romantismo, também conhecido como arte burguesa, foi uma escola literária e artística voltada para a burguesia que ascendeu ao poder pós-revolução industrial. Então a gente vai ter aí como características, né, temas como espiritualidade, natureza, amor, patriotismo, tudo apresentado de uma forma bem exagerada mesmo, utilizando aí as emoções. Já na questão de número 3, vocês vão explicar as diferenças entre parnasianismo e o realismo e naturalismo. Então, nós vimos que apesar dessas escolas irem contra, né, uma reação mesmo ao romantismo, elas vão ter aí algumas diferenças. Então, no realismo e naturalismo, eles vão retratar a realidade presente na sociedade, utilizando aí uma crítica, utilizando mesmo essa questão social, levar as pessoas a pensar. E já na poesia parnasiana, nós vamos ter aí a utilização da razão, que é algo que vai contra o romantismo, mas o parnasianismo ele não vai se envolver aí com assuntos de ordem social. Ele vai focalizar em produzir
uma arte pela arte, uma produção literária com padrão ideal de perfeição, vai seguir um padrão rígido de escrita, ele vai utilizar toda aquela linguagem bem complexa, muito fino, né? Então vai ser mais essa questão da literatura, dessa linguagem muito bem elaborada. E já na questão de número 4, vai ser uma resposta pessoal de vocês vão colocar aí o que vocês acham de fato. O cinema é conhecido como a sétima arte, então, na sua opinião, qual é a importância do surgimento do cinema para as artes? Você gosta de assistir filmes? Comente um pouco sobre os filmes que você conhece. Então, eu indico para vocês assistirem essa videoaula que eu vou deixar aqui na descrição, porque vai aumentar muito, agregar demais com relação ao conhecimento de vocês sobre essa sétima arte que é o cinema. Para finalizar, eu vou deixar para vocês aí uma frase do Ayrton Senna que nós temos: se você quer ser bem-sucedido, precisa de dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Então, pessoal, continuem se esforçando, que eu tenho certeza que quanto mais vocês se esforçarem, melhores resultados vocês vão ter. Não permitam, que às vezes o desânimo impeça vocês de alcançar esse potencial, esse progresso que é tão importante, tá ok? Antes de tudo, só para finalizar, eu vou pedir por gentileza, se inscreva no meu canal, deixe os seus comentários aqui na descrição, ajuda demais, tá, pessoal? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.